Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuar a leitura do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. E hoje o capítulo fala sobre planejamento organizado. Quantos de vocês têm dificuldade em realizar planejamento? Em traçar as suas metas, em definir alvos, em escolher uma direção e seguir nessa direção? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas simplesmente porque a procrastinação já está tão enraizada? E quando você tenta fazer algo, você começa e você para. Começa e para. Está na hora de dar um basta na procrastinação, aprender a planejar efetivamente, entrar em ação, mas para entrar em ação você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar, porque se você não sabe o que você quer, nem onde você quer chegar, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve, mas não é isso que a gente busca aqui. A gente busca viver o melhor de Deus para nós. A gente busca aquela vida abundante que Deus promete lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós estamos aqui fazendo a diferença para quê? Para que a gente possa viver essa plenitude de vida, viver o nosso propósito, estarmos alinhados à vontade do Pai e fazermos a missão dele aqui neste lugar. Sair daqui da terra, deixando o nosso legado e sendo lembrado por gerações e gerações. Então vamos lá, a leitura do livro Pense e Enriqueça, Planejamento Organizado. O que é o planejamento organizado na visão de Napoleão Hill? É a cristalização do desejo em ação. E esse é o 6º passo para a riqueza. Você aprendeu que tudo que vale a pena ser criado, ou que vale a pena ser adquirido por alguém, ele começa na forma de um desejo. E o desejo nós vimos que é o primeiro passo. Você precisa sentir, você precisa desejar algo. E que a primeira parada no trajeto desse desejo, do abstrato ao concreto, é a oficina da imaginação, onde os planos para a transição do desejo eles são criados, eles são organizados. No capítulo 1, você foi instruído a executar 6 ações claras e práticas como seu primeiro passo para traduzir o desejo do dinheiro, se o seu desejo for o dinheiro, traduzi-lo no seu equivalente físico. E uma dessas ações é a formação de um ou mais de um plano preciso, um plano prático por meio do qual essa transformação possa ser feita. Você agora receberá instruções sobre como construir planos práticos. Presta atenção aqui, olha, vamos aprender como construir planos práticos. Item A, alice, se junte a um grupo de tantas pessoas quantas forem necessárias para você criar, para você executar seu plano, ou planos para quê? Para a acumulação do seu desejo, nesse caso, para a realização do desejo e a acumulação do dinheiro. E para fazer isso, o que você vai fazer? Você vai usar o princípio da mente mestra, está descrito no capítulo 9, ainda vamos chegar lá. A execução dessa instrução, ela é absolutamente essencial. Você precisa se aliançar, você precisa ter alianças, se juntar com pessoas. E nós não podemos deixar de lado essa informação. Item B. Antes de formar o seu grupo de mente mestras, decida quais são as vantagens e quais são os benefícios que você pode oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação deles. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente vai pedir ou esperar que outra trabalhe sem uma compensação adequada, embora esta nem sempre tenha que ser em forma de dinheiro. Item C. Combine encontrar os integrantes do seu grupo de mente mestres no mínimo 2 vezes por semana e com mais frequência e, se possível, até vocês terem coletivamente aperfeiçoado o plano ou os planos para a acumulação do dinheiro para a realização da sua realização pessoal. Item D. Mantenha uma perfeita harmonia entre si mesmo e entre todos os membros do seu grupo de mente mestras. Se não executar essa instrução à risca, se você não seguir todos esses passos fielmente, pode ser que você fracasse. Pode ser que o seu resultado não seja aquele que você esperava. O princípio da mente mestra, ele não funciona onde não prevaleça uma perfeita harmonia. Tenha sempre em mente os 2 fatos que eu vou te falar agora. O primeiro fato, você está envolvido num projeto de maior importância para você. Então, para você ter certeza do sucesso, você deve ter
planos. Você deve ter planos sem falhas. E 2, você precisa dispor da vantagem da experiência, da instrução, da habilidade inata e da imaginação de outras mentes. Isso está em harmonia com os métodos que são seguidos por qualquer pessoa que até então já tenha acumulado fortuna, já tenha acumulado riquezas. Nenhum indivíduo ele tem instrução ou experiência, habilidade inata e conhecimento suficiente para garantir a acumulação de fortuna sem que haja cooperação de outras pessoas. Você precisa da cooperação de outras pessoas, eu preciso da cooperação de outras pessoas. E todo plano que você adotar na sua empreitada, ele deve ser uma criação coletiva, uma criação do grupo, é uma criação coletiva que é sua e de todos os membros do seu grupo de mentes mestras. Então você pode traçar seus planos num todo ou em parte, mas precisa se certificar de que eles sejam verificados, de que eles sejam aprovados pelos membros de seu grupo de mentes mestras. Se o primeiro plano não for bem sucedido, você precisa substituir por outro. Se esse novo plano não funcionar, substitua por sua vez por um terceiro e assim por diante até você encontrar um plano que dê certo. O que eu percebo aqui, eu vou abrir um parêntese nessa afirmação, nessas colocações aqui, que eu acho muito interessante. Eu vou contar para vocês uma breve experiência. Certa vez eu fui participar de um evento em Recife, do Jordan Belfort, no ano de 2015, o Lobo do Wall Street. E quando eu cheguei lá, a única coisa que ele mais falou assim: Márcia, o segredo é agir. Não é que onde você quer chegar, não é que o seu sonho esteja errado. Se alguma coisa deu errado, foi em razão do seu plano. Você precisa voltar lá e rever o seu plano. E é isso que acontece com muita gente. As pessoas desistem do seu sonho, desistem da sua ideia. Lembra que o Napoleão Hill está nos ensinando que tudo aquilo que a nossa mente humana for capaz de conceber e acreditar, a gente pode alcançar com atitude mental positiva? Ou seja, com fé aplicada? E qual é a situação aqui? A questão é que se você não alcançou aquilo que você deseja, que está na sua mente, é porque o seu plano não está certo. Você precisa rever o seu plano e você precisa revê-lo tantas quantas vezes forem necessárias. Não é o seu sonho, é a estratégia, é o plano que você está usando que precisa ser avaliado. E é nesse exato ponto, voltando, fechando parênteses, voltando agora para a leitura, é nesse exato ponto que a maioria das pessoas fracassa devido à sua falta de persistência para criar novos planos em substituição daqueles que fracassaram. Nem mesmo a pessoa mais inteligente, aquele que é mais inteligente dos indivíduos, ele pode ter sucesso ou acumulação de riqueza, ou em qualquer outra empreitada, sem planos práticos, factíveis. Basta manter isso em mente e se lembrar, quando seus planos fracassarem, que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Uma derrota temporária, registra isso, uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Ela pode significar apenas que seus planos não foram sólidos. Então construa outros. Recomece do zero. Thomas Alva Edison fracassou 10.000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica incandescente, ou seja, ele esbarrou no fracasso temporário 10.000 vezes até ter seus esforços coroados de sucesso. Uma derrota temporária, ela deveria significar apenas uma coisa: a certeza de que há algo errado em seu plano. Milhões de pessoas passam a vida na miséria e na pobreza simplesmente por não terem um plano sólido para acumular a riqueza. Henry Ford, ele acumulou uma fortuna não porque a sua mente era superior, mas simplesmente por ele ter adotado e seguido um plano que se revelou bem sólido. Seria possível a gente apontar aqui 1.000 indivíduos, todos eles com uma educação melhor do que a de Henry Ford, que vivem na pobreza simplesmente porque não tem o plano certo para acumular o dinheiro. Sua conquista, ela não pode ser maior do que a solidez dos seus planos. Isso não pode parecer uma afirmação, aliás, isso até pode parecer uma afirmação axiomática, mas é verdade. E ninguém é derrotado até que desista. Onde que começa a derrota? Se você desistir dentro da sua própria mente. Esse fato ele se repetirá muitas vezes, pois é muito fácil jogar a toalha
ao primeiro sinal de fracasso. James J. Hill, ele esbarrou numa derrota temporária na primeira vez em que ele tentou reunir o capital necessário para construir uma ferrovia do leste ao oeste dos Estados Unidos, mas também ele transformou o fracasso em vitória ao montar novos planos. Henry Ford esbarrou em derrotas temporárias não só no começo, lá no começo da sua carreira, na indústria automobilística, mas depois de ter avançado muito em direção ao topo. E muitas vezes só reconhecemos o triunfo de pessoas que acumularam fortuna, deixando de ver as derrotas temporárias que eles precisaram superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode ter qualquer mínima expectativa de acumular fortuna sem enfrentar derrotas. Sem enfrentar derrotas temporárias. Quando a derrota surgir, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos. Reformule esses planos e zarpe outra vez em direção ao objetivo almejado. Se você desistir antes de alçar esse objetivo, é alguém que desiste fácil. Quem desiste nunca vence. E um vencedor, ele nunca desiste. Separe essa frase, escreva num pedaço de papel em letras garrafais, bem grandes, e coloque num lugar onde você possa ver todas as noites antes de ir dormir. Antes de dormir. E que você possa ver todas as manhãs antes de você sair para o trabalho. Quem desiste fácil nunca vence. E um vencedor nunca desiste. Quando começar a selecionar membros para seu grupo de mentes mestra, tente escolher aqueles que não levam a derrota a sério. Algumas pessoas acreditam totalmente que só o dinheiro é capaz de gerar capital e isso, não é verdade. O desejo transmutado, transformado no seu equivalente monetário, por meio dos princípios aqui expostos, é o agente pelo qual se obtém o dinheiro. O dinheiro em si, ele não passa de uma matéria inerte. Ele não é capaz de se mover, de pensar e tampouco de falar, mas o dinheiro é capaz de ouvir. De ouvir quando a pessoa que deseja o chama. Como você pode planejar a venda de serviços? O restante desse capítulo ele é dedicado a uma descrição de modos de comercializar serviços pessoais. Então, para quem vende serviços, se liga aí que agora o negócio vai esquentar. As informações aqui apresentadas, elas serão uma ajuda prática para qualquer um que tiver um tipo de serviço a comercializar e trarão um benefício incalculável a quem aspira à liderança na sua profissão. Um planejamento inteligente, ele é essencial para o sucesso de qualquer empreitada destinada a acumular riqueza. As páginas a seguir fornecem instruções detalhadas para aqueles que devem iniciar a acumulação de riqueza vendendo os seus serviços pessoais. Deveria servir de incentivo saber que praticamente todas as fortunas elas começam na forma de compensação por serviços ou com a venda de ideias. O que mais, a não ser ideias e serviços, alguém que possui poucos bens poderia ter para dar em troca da riqueza? O que mais? Além de bens e serviços, alguém poderia ter para dar em troca da riqueza? E falando de modo bem amplo, existem dois tipos de pessoas. Uma dessas pessoas, ela é conhecida como líderes. E outro é conhecido como seguidores. Decida logo, desde agora do início, se você pretende se tornar um líder ou se você vai permanecer um seguidor. A diferença em matéria de compensação ela é gigante, ela é enorme. O seguidor ele não pode ter expectativas razoáveis de obter a compensação a qual o líder fará jus, embora muitos seguidores cometam o erro de esperar esse tipo de pagamento. Não há desgraça alguma em ser seguidor. Mas, por outro lado, permanecer um seguidor não constitui crédito algum. A maioria dos líderes, eles começaram como seguidor. Eles se tornaram grandes porque eles foram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, a pessoa incapaz de seguir um líder de modo inteligente, ele não pode se tornar um líder eficaz. Em geral, a pessoa capaz de seguir um líder com mais eficiência é aquela que evolui mais rapidamente para a liderança.
Um seguidor inteligente, ele tem muitas vantagens. Entre elas, a oportunidade de adquirir conhecimento do seu ou da sua líder. Existem 11 princípios que são fatores de liderança. E os seguintes fatores, eles são atribuídos, eu falei princípios, mas na verdade são 11 principais fatores que falam sobre liderança. Primeiro fator, coragem inabalável. Esse fator de coragem inabalável, ele é baseado no conhecimento de si e da própria atividade. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder a quem faltem autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente passará muito tempo dominado por um líder assim. Outro fator, autocontrole. A pessoa que carece de autocontrole jamais poderá controlar outras. O autocontrole, ele proporciona um poderoso exemplo para os seguidores de um líder, principalmente que os mais inteligentes irão juntar. 3. Uma noção aguçada de justiça. Sem noção clara de imparcialidade e de justiça, nenhum líder pode obter e manter o respeito dos seus seguidores. Firmeza e decisão é um outro fator, porque indivíduos que hesitam em suas decisões, eles mostram não estar seguros de si. Eles não podem ter sucesso em liderar outras pessoas. Quinto fator, clareza de planos. Líderes bem-sucedidos precisam planejar seu trabalho e executar seu plano. Líderes que avançam, tateando, sem planos práticos e precisos, são como uma embarcação sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vão bater nas pedras. Sexto fator, hábito de fazer mais do que foi pago, mais do que é combinado. É uma das penalidades da liderança, é que os líderes, eles precisam estar dispostos a fazer muito mais do que aquilo que exigem dos seus seguidores. Sétima é a personalidade agradável. Nenhuma pessoa desleixada e descuidada pode se tornar um líder de sucesso. Liderança exige respeito. Seguidores não respeitarão um líder que não obtenha notas altas em todos os quesitos da personalidade agradável. 8. Empatia e compreensão. Líderes de sucesso, eles devem ter empatia com seus seguidores. Além do mais, devem compreendê-los e compreender seus problemas. Nono fator, domínio dos detalhes. Uma liderança de sucesso exige um domínio dos detalhes da posição do líder. Fator número 10, disposição para assumir total responsabilidade. Líderes de sucesso, eles devem estar dispostos a assumir a responsabilidade pelos erros e deficiências dos seus seguidores. Se tentarem deslocar essa responsabilidade, não permanecerão líderes. Os líderes, eles devem considerar as suas falhas de algum seguidor, as falhas de algum seguidor que cometer erros e demonstrar incompetência. E por fim, o fator da cooperação. Na cooperação, os líderes de sucesso, eles devem compreender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ter capacidade de levar seus seguidores a fazerem o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, de longe, é a mais eficaz, que é a liderança por consentimento. O consentimento dos seguidores com sua empatia. E a segunda liderança é a liderança pela força, ou seja, nesse tipo de liderança não tem o consentimento nem a empatia dos seguidores. A história, ela está repleta de provas de que a liderança pela força, ela não pode durar. A queda e o acaso de ditadores e reis é algo expressivo. Significa que as pessoas, elas não vão seguir indefinidamente uma liderança que é forçada. O mundo, ele acabou de adentrar uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores, que muito claramente exige novos líderes e uma nova modalidade de liderança nos negócios e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola da liderança pela força, eles devem adquirir uma compreensão da nova forma de liderança, que é a liderança por cooperação.
Ou, se eles não entenderem isso, eles serão relegados às fileiras de seguidores. Não existe outra saída para esses líderes. E no futuro, o relacionamento entre empregador e empregado, ou líder e seguidor, será de cooperação mútua, baseado numa divisão igualitária dos lucros do seu negócio. E no futuro, o relacionamento entre empregador e empregado ele será mais parecido com uma parceria do que no passado. Napoleão, Kaiser Guilherme da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Espanha, eles foram exemplos de liderança de força, pela força. E o que aconteceu? A liderança deles passou. Sem muita dificuldade, seria possível identificar os protótipos desses ex-líderes entre os líderes de negócios, finanças e serviços dos Estados Unidos que foram destronados ou escolhidos para serem dispensados. A liderança pelo consentimento dos seguidores, é o único tipo que é capaz de durar. As pessoas elas podem até seguir temporariamente uma liderança pela força, mas eles não vão fazer isso de forma espontânea. O novo tipo de liderança abarcará os 11 principais fatores da liderança que vocês acabaram de ouvir neste capítulo, além de outros fatores. O indivíduo que fizer desses fatores a base da sua liderança, ele vai encontrar uma profusão de oportunidade para liderar em qualquer área da vida. A crise econômica profunda que atravessamos, ela se prolongou em grande parte porque faltava no mundo liderança do tipo novo. Hoje, a demanda por líderes competentes na aplicação dos novos métodos de liderança supera muito a oferta. Alguns dos líderes do tipo antigo, eles vão se reformar e se adaptar ao novo tipo de liderança, mas, de um modo geral, o mundo terá que procurar um sangue novo. E essa necessidade, ela pode ser a sua oportunidade. Sabe quais são os 10 principais motivos de fracasso na liderança? Bebi uma água. Escutem aí, Nós chegamos agora aos principais defeitos dos líderes que fracassam, pois é tão essencial saber saber o que não fazer quanto aquilo que deve ser feito. A incapacidade de organizar detalhes, porque uma liderança eficaz, ela exige a capacidade para organizar e controlar os detalhes. Líderes de verdade nunca estão ocupados demais para cumprir qualquer exigência. Sempre que as pessoas sejam líderes ou seguidores, sempre que elas se dizem ocupadas demais para mudar os planos ou para dedicar atenção a uma emergência, elas simplesmente estão reconhecendo a sua ineficiência. Líderes de sucesso devem ter pleno domínio de todos os detalhes relacionados à sua posição. Isso significa, é claro, que devem adquirir o hábito de delegar os detalhes a subordinados que são capazes. Item 2. Falta de disposição para prestar serviços humildes. Líderes realmente bons se mostram dispostos quando surge uma ocasião para realizar qualquer tipo de trabalho que poderiam pedir que outros fizessem. O maior entre vocês será o criado de todos. É uma verdade que todos os líderes são capazes de absorverem e respeitam. Aliás, de observarem. Eita! O maior entre vocês será o criado de todos. É uma verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. 3. Expectativa de receber pelo que sabem, em vez de receber pelo que fazem com aquilo que sabem. Olha só a pegadinha aqui. Receber pelo que sabem, em vez de receber pelo que fazem com aquilo que sabem. O mundo, ele não paga as pessoas pelo que elas sabem. O mundo paga as pessoas pelo que elas fazem ou pelo que elas estimulam os outros a fazer. 4. Medo da concorrência dos seguidores. Líderes temerosos de que seus seguidores possam ocupar seu lugar, eles estão praticamente convencidos de que esse medo se tornará uma realidade mais cedo ou mais tarde. Líderes hábeis, eles treinam subordinados a quem possam delegar como quiserem qualquer detalhe da sua área.
Somente assim os líderes podem se multiplicar. Somente assim eles podem se preparar para ser onipresentes, dedicando atenção a muitos assuntos ao mesmo tempo. É uma verdade incontestável que as pessoas elas recebem uma remuneração maior por sua capacidade de fazer os outros trabalharem com eficiência do que poderiam ganhar pelo próprio esforço individual. Líderes eficazes, eles podem, por seu conhecimento do trabalho e do magnetismo de sua personalidade, eles podem aumentar muito a eficiência dos outros, estimulá-los a prestar mais e melhores serviços do que eles poderiam fornecer sem a ajuda de um líder. Falta de imaginação. Sem imaginação, líderes eles são incapazes de lidar com emergências, de criar planos para guiar de modo eficiente os seus seguidores. Egoísmo. Líderes que reivindicam todas as harmonias pelo trabalho de seus seguidores, eles certamente serão alvos de ressentimento. Grandes líderes, eles não reivindicam nenhuma honraria. Eles ficam satisfeitos em ver as honrarias quando elas existem, serem dadas aos seguidores, pois sabem que a maioria das pessoas trabalhará mais duro para obter elogios e reconhecimento do que apenas por dinheiro. Destempero. Seguidores eles não respeitam o líder destemperado. Além do mais, o destempero em qualquer uma de suas variadas formas destrói a resistência e a vitalidade de todos aqueles que cedem a ele. Oitavo, deslealdade. Talvez esta devesse ter sido posta no alto da lista. Líderes que não são leais à sua empresa e aos seus colaboradores, tanto subordinados quanto superiores, eles não podem manter a liderança. A deslealdade caracteriza uma pessoa como a mais rasteira que existe e faz cair sobre a cabeça dela todo o desprezo. A falta de lealdade é uma das principais causas de fracasso em todas as áreas da vida. 9. ênfase excessiva na autoridade da liderança. Líderes eficientes lideram pelo incentivo, não tentando instilar o medo no coração de seus seguidores. Líderes que tentam impressionar os seguidores com sua autoridade, eles entram na categoria da liderança pela força. Se os líderes forem líderes de verdade, não precisarão alardear esse fato a não ser pela própria conduta, pela empatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhecem o trabalho que estão fazendo. E 10. ênfase excessiva no título. Líderes competentes não precisam de títulos para lhes trazer o respeito de seus seguidores. O indivíduo que enfatiza demais o seu título, em geral, ele tem pouco mais a enfatizar. A porta da sala dos verdadeiros líderes está aberta para todos aqueles que desejarem entrar e seu ambiente de trabalho não tem formalidade nem ostentação. Esses foram algumas das causas mais comuns de fracasso na liderança. Qualquer um desses erros, ele é suficiente para causar o fracasso. Então estude essa lista com cuidado, ouça com cuidado. Se você aspirar a um cargo de liderança, certifique-se de que você está livre desses defeitos. Existem algumas áreas férteis nas quais novas lideranças elas são necessárias. Antes de você deixar este capítulo para trás, quero chamar sua atenção para algumas das áreas em que houve um declínio de liderança e nas quais um novo tipo de líder ele pode encontrar oportunidades abundantes. Primeira, na área da política existe uma demanda muito insistente por novos líderes. Demanda essa que indica nada menos do que uma emergência. A maioria parece ter se transformado em trapaceiros oficializados de alto grau. Eles aumentaram impostos e corromperam a máquina da indústria e dos negócios a tal ponto que as pessoas não conseguem mais suportar o fardo. 2. O setor dos bancos está passando por uma reforma. Os líderes dessa área perderam quase totalmente a confiança do público. Os banqueiros perceberam a necessidade de uma reforma e já iniciaram. 3. A indústria ela precisa de novos líderes. O antigo tipo de líder pensava e agia em termos de dividendos, em vez de pensar e agir em termos de equações humanas. Os futuros líderes da indústria, para perdurar, eles precisam se considerar quase como agentes públicos, cujo dever é administrar sua empresa de tal modo que ela não crie dificuldades para ninguém ou para nenhum grupo.
A exploração dos trabalhadores é coisa do passado. Que o homem ou a mulher que aspira a uma liderança na área dos negócios, da indústria e dos serviços, se lembre sempre disso. E 4. Os líderes religiosos do futuro, eles devem dedicar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores na solução de seus problemas financeiros e pessoais na atualidade, dando menos atenção ao passado que já morreu e ao futuro que ainda não chegou. 5. Nas profissões das áreas de direito, de medicina, de educação, um novo tipo de liderança e, em certa medida, novos líderes se tornarão uma necessidade. Isso é verdade, sobretudo na educação. O líder dessa área deverá no futuro encontrar meios e maneiras de ensinar às pessoas como aplicar o conhecimento que elas receberam nos estudos. O educador, ele deve lidar mais com a prática e menos com a teoria. 6. Novos líderes serão necessários na área do jornalismo. Os jornais do futuro, para serem administrados com sucesso, eles devem se afastar dos privilégios especiais e se libertar dos subsídios da publicidade. Eles devem parar de ser órgãos de propaganda dos interesses que sustentam suas colunas publicitárias. O tipo de jornal que publicar escândalos e imagens obscenas, ele acabará indo pelo mesmo caminho de todas as forças que pervertem a mente humana. Essas são apenas algumas das áreas onde se encontram oportunidades hoje para novos líderes e para um novo tipo de liderança. Onde você se enquadra? O mundo ele está se transformando e muito rapidamente. Isso significa que o meio pelo qual são promovidas as mudanças nos hábitos humanos, ela precisa se adaptar a mudanças. Os meios aqui descritos são aqueles que, mais do que qualquer outro, determinam a tendência da civilização. A informação descrita a seguir sobre quando e como se candidatar a um cargo é o resultado líquido de muitos anos de experiência, durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a vender seus serviços de um modo eficaz. Pode-se, portanto, confiar na sua solidez e na sua praticidade. Agora conheça os meios pelos quais serviços podem ser vendidos. A experiência demonstrou que os meios a seguir proporcionam os métodos mais diretos, os métodos mais eficientes de juntar o comprador e o vendedor de serviços pessoais. Uau! Primeiro, agências de empregos. É preciso ter cuidado para escolher apenas agências com boa reputação, cujos administradores possam comprovar um histórico adequado de obtenção de resultados satisfatórios. As agências assim, elas são comparativamente poucas. Publicidade. Publicidade em jornais, periódicos especializados e revistas. Em geral, pode-se confiar que anúncios na seção de classificados produzirão resultados satisfatórios no caso das pessoas que buscam cargos de escritório ou cargos assalariados comuns. A publicidade avulsa é mais desejável no caso daqueles que buscam contatos executivos. O texto ele deve ser preparado por um especialista que saiba incluir qualidades vendáveis suficientes de modo a gerar respostas. 3. Cartas de apresentação pessoais, enviadas para empresas ou indivíduos mais propensos a necessitar serviços do tipo que você está oferecendo. As cartas elas precisam ser escritas com esmero, sempre, e firmadas à mão com uma assinatura enérgica. Junto com a carta deve ser enviado um resumo ou esboço completo das qualificações do candidato. Tanto a carta de apresentação quanto o histórico de experiência ou qualificações devem ser preparados por um especialista ou ter a mesma qualidade e aparência dos preparados por um especialista. Ver as instruções quanto às informações a serem fornecidas. 4. Candidatura por intermédio de contatos pessoais. Quando possível, o candidato ele deve tentar abordar empregadores em potencial por intermédio de algum contato mútuo. Esse método de abordagem é particularmente vantajoso no caso daqueles que buscam contatos executivos e não querem dar a impressão de estarem se oferecendo. E candidatura presencial. Em alguns casos, pode ser mais eficaz o candidato oferecer pessoalmente seus serviços aos empregadores em potencial, apresentando uma declaração completa por escrito das qualificações para o cargo.
Os empregadores em potencial, frequentemente, eles querem conversar com os colaboradores sobre o histórico do candidato. Agora nós vamos para 8 elementos que são essenciais para um currículo eficiente. Um currículo, ele deve ser elaborado com o mesmo cuidado que um advogado dedicaria à preparação da peça processual de um caso a ser julgado no tribunal. A menos que o candidato tenha experiência na preparação de currículos, um especialista deve ser consultado e contratado para esse fim. Comerciantes de sucesso contratam homens e mulheres que entendem a arte e a psicologia da publicidade para apresentar os méritos de suas mercadorias. Alguém que tenha habilidades pessoais para vender deve fazer o mesmo. As 8 informações a seguir precisam constar do currículo. Estudos. Descreva de forma breve, mas bem específica, que tipo de instrução você recebeu, em quais matérias você se especializou, citando quais são os motivos para essa especialização. Experiência, o item 2. Se você teve alguma experiência relacionada a cargo semelhante àquele que você está buscando, descreva de um modo completo e cite nomes e endereços de ex-empregadores. Se certifique de destacar claramente qualquer experiência especial que você tenha e que o qualificaria para ocupar o cargo que você está buscando. Item 3. Referências. Praticamente todas as empresas elas desejam saber sobre o seu histórico, os antecedentes de empregados em potencial que buscam cargos de responsabilidade. Então, anexe ao seu currículo cópias de cartas de ex-empregadores, professores com os quais você tem estudado, pessoas de destaque cuja opinião mereça confiança. Fotografia. Anexe ao seu currículo uma foto sua recente e sem moldura. Se o seu currículo estiver sendo impresso de forma profissional, mande reproduzir a fotografia de um modo adequado. 5. Candidate-se a um cargo específico. Evite se candidatar a um cargo sem descrever exatamente o que você está buscando. Nunca se candidate a apenas um cargo. Isso indica que lhe faltam qualificações especializadas. 6. Enumere suas qualificações. Especifique minuciosamente por que você acredita estar qualificado para o cargo. Esse é o detalhe mais importante da sua candidatura. Mais do que qualquer outra coisa, isso determinará a atenção que você vai receber. 7. Ofereça-se para fazer um período de experiência. Na maioria dos casos, se você estiver decidido a conseguir o cargo para o qual está se candidatando, o mais eficaz será se oferecer para o trabalho durante uma semana, durante um mês, ou um período de tempo suficiente para permitir ao seu empregador, em potencial, julgar o seu valor sem pagamento. Isso pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência demonstrou que raramente deixa de conquistar pelo menos uma experiência. Se você tiver certeza das suas qualificações, uma experiência é tudo que você precisa. De modo incidental, uma oferta dessas indica que você está seguro da sua capacidade de ocupar o cargo que você está buscando. É algo muito convincente. Caso sua oferta seja aceita e você se saia bem, é mais do que provável ser remunerado pelo seu período de experiência. Deixe claro que a sua oferta tem por base sua segurança quanto à capacidade de ocupar o cargo, sua segurança quanto à decisão do seu empregador em potencial de contratá-lo após a experiência e a sua determinação de conseguir o cargo que você está buscando. 8. Conheça o negócio do seu empregador em potencial. Antes de se candidatar ao emprego, pesquise o suficiente sobre o negócio de modo a se familiarizar com ele e indique no seu currículo o conhecimento adquirido nessa área. Isso vai impressionar, pois indica que você tem imaginação e interesse genuíno pelo cargo. Lembre-se, quem vence não é o advogado que conhece mais direito, e sim aquele que prepara melhor o seu caso. Se o seu caso for adequadamente preparado e apresentado, mais da metade da sua vitória já terá sido conquistada desde o princípio. Não tenha medo de tornar seu currículo demasiado longo. Os empregadores têm tanto interesse em contratar o serviço de candidatos bem qualificados quanto você de conseguir um emprego. Mas, na verdade, o sucesso dos empregadores mais bem-sucedidos, ele se deve principalmente à sua capacidade de selecionar subordinados qualificados. Eles querem todas as informações que estão disponíveis. Lembre-se de mais uma coisa.
A boa organização e o cuidado no preparo do seu currículo indicarão que você é uma pessoa meticulosa. Eu já ajudei a preparar currículos tão atraentes e fora do comum que resultaram na contratação do candidato até sem uma entrevista pessoal. Quando o seu currículo estiver pronto, mande imprimir, encadernar num estabelecimento experiente. A capa, ela deve ficar parecida com isso. Aí ele coloca aqui um exemplo, currículo de, aí o nome fulano de tal, candidato à vaga de, você escreve a vaga, The Blank Company e tal. Esse toque pessoal certamente vai chamar a atenção. Mande redigir ou imprimir seu currículo no melhor papel que você puder encontrar e em seguida mande encadernar ou pôr dentro de uma pasta de apresentação adequada. A capa deverá ser trocada e o nome correto da empresa e do cargo inseridos caso o material se destine a mais de uma empresa. Sua foto deverá estar colada ou impressa em uma das páginas do seu currículo. Siga essas instruções à risca e aprimore-as onde sua imaginação sugerir. Pessoas que sabem vender, elas cuidam para ter uma boa apresentação. Entendem que a primeira impressão é a que fica. Seu currículo é seu representante de vendas. Vista-o bem, de modo que ele se destaque nitidamente de tudo que seu empregador em potencial já viu em matéria de candidatura a um cargo. Se o cargo que você estiver buscando vale a pena ter esse cuidado para obtê-lo. Além do mais, se você se vender aos seus empregadores de um modo que os deixe impressionados com sua personalidade, poderá muito bem receber mais dinheiro pelos serviços desde o princípio do que receberia caso se candidatasse ao emprego de modo habitual. Se estiver buscando emprego por meio de uma agência, certifique-se de que ao tentar vender os seus serviços, eles usem cópias do currículo que você produziu ou produzam e forneçam um que atenda a todos os critérios citados. Isso ajudará a garantir um tratamento preferencial tanto junto à agência quanto junto aos empregadores em potencial. E como conseguir o cargo exato que você deseja? Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho pelo qual sente mais afinidade. Artistas adoram tintas. Artesãos adoram trabalhos manuais. Escritores adoram escrever. Aqueles cujos talentos não são tão aparentes têm preferência por determinadas áreas dos negócios ou da indústria. Se os Estados Unidos não sabem fazer bem alguma coisa, é oferecer uma gama completa de profissões, de lavrar a terra e trabalhar na manufatura até marketing, comércio e profissões liberais. Eis aqui 7 ações a executar para que você possa garantir o cargo exato que você quer. Primeira ação, decida. Defina por escrito de maneira breve exatamente o tipo de emprego que você deseja. Caso o emprego não exista, talvez você possa criá-lo. 2. Escolha a empresa, a pessoa específica para quem você deseja trabalhar. 3. Estude seu empregador em potencial em relação a procedimentos, recursos humanos e oportunidades de promoção. 4. Com uma análise pessoal de seus talentos e capacidade, determine o que você pode oferecer e planeje maneiras de proporcionar vantagens, serviços, desenvolvimento e ideias que você acredita que pode favorecer de fato, que você pode fornecer de fato. 5. Esqueça o emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a conversa habitual que começa com: tem algum emprego para mim? Concentre-se naquilo que você pode oferecer. 6. Uma vez que tiver em mente o seu plano, combine com um redator experiente para colocá-lo no papel cuidadosamente e com todos os detalhes. 7. Apresente-o a pessoas com autoridade adequada e ele ou ela fará o resto. Toda empresa está à procura de pessoas capazes de oferecer algo de valor. Sejam ideias, serviços ou contatos, toda empresa tem lugar para quem tiver um plano de ação preciso, vantajoso para essa empresa. Essa linha de ação ela pode levar alguns dias, ela pode levar semanas ou mais, mas a diferença em matéria de renda, promoção e obtenção de reconhecimento lhe poupará anos de trabalho duro em troca de um salário baixo. Ela tem muita vantagem. A principal é que muitas vezes economiza de 1 a 5 anos do tempo para alcançar um objetivo escolhido. Todo mundo que começa ou que entra já na metade da escada segue um planejamento deliberado e cuidadoso, com exceção, é claro, o filho do patrão.
Bom, a nova maneira de vender serviços. Empregos hoje são parcerias. Os homens e mulheres que vendem seus serviços visando um futuro vantajoso precisam reconhecer a fenomenal mudança ocorrida na relação entre empregador e empregado. No futuro, o fator predominante na venda de mercadorias e serviços pessoais será a regra de ouro, não a regra do ouro. A futura relação entre empregadores e seus empregados terá uma natureza mais próxima de uma parceria entre o empregador, o empregado, o público que eles atendem. Essa nova forma de vender serviços pessoais é chamada nova por muitos motivos. Em primeiro lugar, tanto o empregador quanto o empregado futuro, eles precisam ser considerados colegas, cuja função será atender o público de um modo eficiente. No passado, empregadores e empregados eles travavam uma disputa entre si para tentar tirar um do outro as maiores vantagens possíveis, sem considerar que, em última instância, estavam na realidade travando disputas à custa de um terceiro, o público que atendiam. O verdadeiro empregador do futuro, ele será o público. Quem deseja ser bem-sucedido na divulgação de seus serviços precisa ter isso em mente. Como os tempos mudaram. É justamente o que eu estou tentando enfatizar. Os tempos mudaram. Além do mais, a mudança ela se reflete em todas as profissões, em todas as áreas da vida. A política de um público que se dane é coisa do passado. Ela foi suplantada pela política de estamos aqui ao seu dispor. Cortesia e serviço são palavras-chave para o marketing na atualidade e se aplica mais diretamente a quem vende os próprios serviços do que a seu empregador. Pois, em última instância, tanto o empregador quanto o empregado, eles são contratados pelo público que atendem. Se eles não atenderem bem, pagam com a perda do seu privilégio de atender. Então, durante a Grande Depressão, eu passei muitos meses na região de exploração do carvão fóssil, o antracito, na Pensilvânia, estudando uma conjuntura que por pouco não destruiu a indústria carvoeira. Entre as várias descobertas muito significativas estava o fato de que a ganância por parte dos exploradores e de seus empregados era a principal causa da perda de contratos das operadoras e da perda de emprego dos minérios. Com a pressão de um grupo de líderes sindicais radicais representando os trabalhadores e a ganância de lucro por parte das operadoras, a exploração do antracito subitamente minguou. As operadoras de extração do minério e seus empregados eles começaram a travar fortes disputas entre si. O custo dessas disputas repercutiu no preço do carvão até que, finalmente, eles descobriram que haviam criado um negócio maravilhoso para a exploração de petróleo e os fabricantes de equipamentos de refinaria. O salário do pecado é a morte. Muitos já leram isso lá na Bíblia. Mas poucos descobriram qual é o significado. Hoje, e já há muitos anos, os Estados Unidos e o mundo têm escutado um sermão que poderia muito bem se chamar "O que quer que o homem semeie, ele também colherá". Nada tão generalizado quanto o período de depressão econômica que nós acabamos de atravessar poderia ser apenas coincidência. Por trás de tudo houve uma causa. Nada acontece sem uma causa. A causa aqui ela pode ser localizada diretamente, em grande parte, no hábito econômico de tentar colher sem ter semeado. Não devemos confundir isso com uma afirmação de que esse período econômico difícil representa uma colheita que nós estamos sendo forçados a colher sem ter semeado. O problema foi que semeamos o tipo errado de sementes. Todo agricultor sabe que não pode plantar sementes de cardo e colher uma safra de cereal. Durante muito tempo, o povo dos Estados Unidos e de alguns outros países começou a plantar a semente de serviços inadequados, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Quase todo mundo se dedicava ao passatempo de tentar obter sem dar. Essa questão toda é trazida à tona daqueles que têm serviços pessoais para vender, mostrando que onde estamos e quem somos se deve à nossa conduta. Se existe um princípio de causa e efeito que controla os negócios, as finanças e os transportes, esse mesmo princípio, ele controla os indivíduos e determina o seu status econômico. Qual é a sua pontuação do QQE?
As causas de sucesso na comercialização eficiente e permanente de serviços, elas foram claramente descritas. A menos que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, ninguém pode colocar serviços no mercado de modo eficiente e permanente. Todo indivíduo precisa vender seus serviços. O que é? Significa qualidade, quantidade e espírito, tá? A qualidade, a quantidade e o espírito, mediante o qual eles são prestados, determinam em grande medida a remuneração e a duração de um emprego. Para pôr serviços pessoais no mercado de modo eficiente, ou seja, para um mercado permanente, a um preço satisfatório, sob condições agradáveis, é preciso adotar a seguinte regra. A fórmula que é? Qualidade, quantidade e espírito de cooperação adequado produzem a venda perfeita de um serviço. Lembre-se da fórmula que é, mas vá além. Aplique-a como se fosse um hábito. Vamos analisar agora a fórmula para a gente ter certeza que vamos compreender exatamente o que essa fórmula que é significa. O que é qualidade? Primeiro o que de qualidade. Qualidade de serviço deve significar o desempenho de cada detalhe relacionado ao seu cargo do modo mais eficiente possível, com o objetivo de uma maior eficiência sempre em mente. O segundo que? Quantidade. Quantidade de serviço deve ser compreendida como o hábito de prestar todo o serviço de que você é capaz, a todo momento, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestada conforme uma habilidade maior for sendo desenvolvida por meio da prática e da experiência. Mais uma vez, a ênfase aqui está na palavra hábito. Espírito de serviço deve significar o hábito de uma conduta agradável, harmoniosa, que estimule a cooperação de colaboradores e colegas. A adequação da qualidade e da quantidade de serviço, ela não basta para sustentar um mercado permanente para os seus serviços. A conduta ou o espírito no qual você presta esse serviço é um fator determinante tanto para a sua remuneração quanto para a duração do seu emprego. Andrew Carnegie, ele ressaltou esse ponto mais do que outros em sua descrição dos fatores que conduzem ao sucesso na comercialização de serviços pessoais. Ele, Andrew Carnegie, enfatizou repetidas vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Ressaltou o fato de que não contrataria ninguém, por maior que fosse a quantidade ou por mais eficiente que fosse a qualidade do trabalho dessa pessoa, sem que o indivíduo trabalhasse num espírito de harmonia. O Sr. Carnegie insistia para que as pessoas, para que elas fossem agradáveis. E para provar que valorizava muito essa qualidade, ela permitiu a vários indivíduos que se adequavam a esses padrões se tornassem muito ricos. Os que não se adequaram, eles tiveram de ceder lugar para outras pessoas. A importância de uma personalidade agradável, ela foi enfatizada porque ela é um fator que permite a prestação de serviços dentro do espírito adequado. Se alguém tem uma personalidade que agrada e presta serviço no espírito de harmonia, essas vantagens muitas vezes compensam deficiências tanto na qualidade quanto na quantidade. Nada, porém, pode substituir de modo satisfatório uma conduta agradável. O valor monetário de seus serviços. A pessoa cuja renda advém integralmente da venda de serviços pessoais, ela é tão comerciante quanto aquela que vende bens ou produtos. É possível acrescentar que essa pessoa, ela está submetida exatamente às mesmas regras de conduta do comerciante que vende mercadorias. Isso foi enfatizado porque a maioria das pessoas que vive da venda de serviços pessoais, ele comete um erro de se considerar livre das regras de conduta e das responsabilidades que são vinculadas àqueles que se dedicam à venda de bens e produtos. A nova maneira de vender serviços praticamente forçou tanto o empregador quanto o empregado a formar alianças de parcerias nas quais ambos levam em conta os direitos de um terceiro, o público a quem atendem. A época dos gananciosos passou.
aquele que vai lá e pega foi suplantado por aquele que vai lá e dá. Os métodos de alta pressão dos negócios finalmente fizeram a tampa explodir. Nunca haverá necessidade de recolocar a tampa no lugar, pois no futuro os negócios serão conduzidos com métodos que não exigirão pressão alguma. O verdadeiro valor monetário de seu cérebro, ele pode ser determinado pela quantidade de renda que você é capaz de gerar, vendendo os seus serviços. Uma estimativa justa do valor monetário dos seus serviços, ela pode ser feita multiplicando a sua renda anual por 162 dividido por 3, ou seja, 16,667. Uma vez que é razoável estimar que sua renda anual represente aproximadamente 6% do seu valor monetário, dinheiro, ele não vale mais do que cérebros. Com frequência, vale bem menos. Cérebros competentes, se comercializados de modo eficaz, representam uma forma bem mais desejável de capital do que aquele que é necessário para conduzir uma transação de negócios que envolva bens e produtos, pois cérebros são uma forma de capital que não pode ser permanentemente depreciada por depressões econômicas, nem roubada ou gasta. Além do mais, o dinheiro, que é essencial para a condução de negócios, ele é tão inútil quanto uma duna de areia até ele ter sido misturado com um cérebro eficaz. Agora nós vamos conhecer as 30 principais causas de fracasso. Quantas destas causas estão segurando você? A maior tragédia é quando homens e mulheres tentam com afinco e fracassam. A tragédia está na esmagadora maioria que fracassa em comparação com os poucos que obtêm sucesso. Eu tive o privilégio de analisar milhares de pessoas, 98% das quais eram classificadas como fracassadas. Há algo de radicalmente errado numa civilização e num sistema de ensino que permite que 98% das pessoas passem a vida pensando que são fracassadas. Mas eu não estou escrevendo com o propósito de dar lições de moral sobre os erros e acertos do mundo. Isso demandaria um livro 100 vezes maior do que esse. Minhas pesquisas e análises provam que existem 30 razões principais para o fracasso e 13 princípios, que são os 13 passos para a riqueza, pelos quais as pessoas acumulam fortunas. Nesse capítulo, será feita uma descrição das 30 principais causas de fracasso. Conforme nós formos percorrendo essa lista, que você possa examinar a si mesmo, ponto por ponto, com o propósito de você descobrir quantas dessas causas estão separando você do sucesso. Está preparado para isso? Então vamos lá. Observa se essa primeira causa tem a ver com você. Histórico hereditário desfavorável. Pouco se pode fazer, se é que alguma coisa, por quem nasce com uma deficiência no poder do cérebro. A filosofia Pensa e Enriqueça oferece um único método para compensar essa fraqueza: a ajuda de uma mente mestra. Observe bem, contudo, que essa é a única das 30 causas de fracasso que não pode ser facilmente corrigida. Outra, deixa eu... Érica, meu amor. Érica. Deixa eu ver se eu consigo mutar aqui a Érica. Pronto. Falta de um propósito de vida bem definido. Não existe esperança de sucesso para quem não tem um propósito central, uma meta clara na qual mirar. No mínimo, 98% das pessoas que analisei, eles não tinham um objetivo definido. E talvez essa tenha sido a principal causa do fracasso. Outra causa, falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Nós não damos qualquer esperança a quem for tão indiferente a ponto de não querer avançar na vida e que não esteja disposto a pagar o preço por isso. 4. Educação insuficiente.
Essa é uma deficiência que pode ser superada com relativa facilidade. A experiência demonstrou que as pessoas mais bem educadas, muitas vezes elas são conhecidas por terem subido sozinhas, ou seja, ser instruído por conta própria. É preciso mais do que o diploma para fazer de alguém uma pessoa educada. Qualquer um que seja educado é alguém que aprendeu a conseguir o que quer da vida sem violar os direitos dos outros. A educação ela consiste nem tanto em conhecimento, mas em conhecimento aplicado de um modo eficiente e persistente. As pessoas elas não são pagas somente pelo que sabem, mas, mais especificamente, elas são pagas por aquilo que fazem com o que sabem. 5. Falta de disciplina. A disciplina, ela vem do autocontrole. Isso significa que é preciso controlar todas as qualidades negativas. Antes de poder controlar situações, é preciso controlar a si mesmo. O autodomínio é o trabalho mais difícil que você vai empreender. Se você não dominar a si mesmo, você será dominado por suas emoções. Postando-se em frente a um espelho, poderá ver ao mesmo tempo tanto o seu melhor amigo quanto o seu maior inimigo. 6. Saúde ruim. Ninguém pode tirar proveito de um sucesso excepcional sem que tenha uma boa saúde. Muitas das causas da saúde ruim podem ser dominadas e controladas. Elas são principalmente o consumo de alimentos pouco nutritivos e que não contribuem para a saúde, hábitos errados de pensamento, expressar pensamentos negativos, uso errado e prática exagerada do sexo, exercícios físicos inadequados, exposição inadequada ao ar puro como resultado de má respiração. 7. Influências desfavoráveis de seu meio durante a infância. É de pequenino que se torce o pepino. A maioria das pessoas com tendência para o crime adquire como resultado de um entorno ruim e de relações indevidas na infância. 8ª causa do fracasso, procrastinação. Essa é uma das causas mais comuns do fracasso, a velha e boa procrastinação. Espreita na sombra de todo ser humano, aguardando a oportunidade de estragar suas chances de sucesso. As pessoas passam a vida como fracassadas pelo hábito de esperar a hora certa para começar algo que valha a pena. Não espere. O momento nunca vai ser exatamente certo. Comece onde você estiver e trabalhe com as ferramentas que estão à sua disposição. Ferramentas melhores serão encontradas conforme você for avançando. 9. Falta de persistência. Nós somos bons em começar, mas ruins em terminar aquilo que iniciamos. Além do mais, as pessoas elas tendem a desistir ao primeiro sinal de derrota. Não existe substituto para a persistência. Quem fizer da persistência uma palavra de ordem, descobrirá que a velha e boa procrastinação finalmente se cansará e irá embora. O fracasso ele não consegue lidar com a persistência. 10. Personalidade negativa. Não existe esperança de sucesso para quem afasta as pessoas por ter uma personalidade negativa. O sucesso vem da aplicação do poder, e o poder é obtido a partir dos esforços cooperativos. Uma personalidade negativa, ela não estimulará a cooperação. 11. Falta de controle dos impulsos sexuais. Devido ao modo como os seres humanos estão programados, do ponto de vista biológico e genético, a energia sexual é o mais poderoso de todos os estímulos que induzem as pessoas à ação. Como é a mais poderosa das emoções, ela precisa ser controlada por um processo de transmutação e ela precisa ser convertida em outros canais. Nós vamos falar mais sobre isso lá no capítulo 10. 12ª situação de fracasso. O desejo descontrolado de algo em troca de nada. O instinto de levar vantagem, ele conduz milhares de pessoas ao fracasso. Uma prova disso pode ser encontrada estudando a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, durante a qual muita gente tentou ganhar dinheiro apostando na compra de ações à margem. 13ª causa do fracasso, falta de um poder de decisão bem definido. Pessoas bem-sucedidas, elas tomam decisões rápidas, depressa, e elas mudam. Quando elas mudam lentamente. Pessoas que fracassam, elas tomam decisões muito devagar. E quando as tomam, e as mudam depressa com frequência. A indecisão e a procrastinação são irmãs gêmeas. Onde uma pode ser encontrada, a outra em geral também está. Mate essa dupla antes que ela o amarre à engrenagem do fracasso.
Olha a dupla aí, gente. Mata ela, indecisão e procrastinação. 14ª, uma ou mais dos 6 medos fundamentais. Esses medos são analisados para você num capítulo posterior. E eles precisam ser dominados antes de você oferecer seus serviços no mercado com sucesso. 15ª, má escolha de um parceiro no casamento. Essa é uma causa muito comum de fracasso. A relação do casamento ele leva a um contato íntimo. A menos que essa relação seja harmoniosa, é provável que conduza ao fracasso. Além do mais, será uma forma de fracasso marcada pelo sofrimento e pela infelicidade, o que destruirá qualquer sinal de ambição. 16ª causa, excesso de cautela. Em geral, quem não assume riscos precisa se contentar com o que tiver sobrado depois da escolha dos outros. O excesso de cautela é tão ruim quanto a falta de cautela. Ambos são extremos contra os quais é preciso se proteger. A vida em si está repleta do elemento risco. 17ª, má escolha de parceiros profissionais. Essa é uma das causas mais comuns de fracasso nos negócios. Ao vender seus serviços pessoais, é preciso tomar muito cuidado para selecionar um empregador que seja inspirador, inteligente e bem-sucedido. Nós imitamos aqueles com quem nos associamos de modo mais estreito. Escolha um empregador que valha a pena imitar. 18º, superstição e preconceito. A superstição é uma forma de medo. Ela também é um sinal de ignorância. Pessoas de sucesso mantêm a mente aberta e não têm medo de nada. 19ª, má escolha de uma vocação. Ninguém pode ter sucesso no ramo do qual não goste. O passo fundamental ao divulgar seus serviços pessoais é a escolha de uma profissão na qual você possa mergulhar de corpo e alma. 20º, falta de esforço concentrado. Dificilmente o pau para toda obra consegue ser bom em alguma de suas atividades. Concentre todos os seus esforços num objetivo principal preciso. 21º, o hábito de gastar indiscriminadamente. Esbanjadores não podem ter sucesso porque vivem com constante medo da pobreza. Forme hoje o hábito de poupar sistematicamente, separando uma porcentagem precisa da sua renda mensal, 15 a 20%, são o ideal, embora seja difícil. 5% são o mínimo absoluto. Dinheiro no banco proporciona uma base muito segura de coragem quando se está negociando a venda de serviços pessoais. Sem dinheiro, a pessoa ela precisa aceitar o que lhes oferecerem e ficar aliviada para conseguir isso. 22º, falta de entusiasmo. Sem entusiasmo não se pode ser convincente. Além do mais, o entusiasmo ele é contagioso e quem tiver sob controle, em geral, ele é bem recebido em qualquer grupo. 23º, intolerância. Quem tem uma mente fechada em relação a qualquer assunto, raramente avança. Intolerância significa que se parou de adquirir conhecimento. As formas mais nocivas de intolerância são aquelas que estão ligadas a diferenças de opinião religiosa, de opinião racial e política. 24º, destempero. As formas mais nocivas de destempero estão ligadas à comida, bebidas fortes, drogas e atividade sexual. O excesso, em qualquer uma delas, é fatal para o sucesso. 25º, incapacidade de cooperar com os outros. Tal incapacidade leva mais pessoas a perderem seus cargos e grandes oportunidades na vida do que todos os outros motivos somados. Trata-se de um defeito que nenhum profissional ou líder bem informado vai tolerar. 26º, ter um poder que não foi adquirido por esforço próprio. Por exemplo, filhos e filhas de famílias ricas e outros que herdam dinheiro. O poder nas mãos de quem não obteve gradualmente, muitas vezes, é fatal para o sucesso. A riqueza rápida é mais perigosa do que a pobreza. 27º, desonestidade intencional. Não há substituto para a honestidade. É possível ser desonesto temporariamente devido à força das circunstâncias sobre as quais não se tem controle sem danos permanentes. Mas não há esperança para quem é desonesto por opção. Mais cedo ou mais tarde, suas ações cobrarão seu preço. E a pessoa há de pagar com a perda da sua reputação e talvez até da sua liberdade. 28º, ego e vaidade. Essas características elas servem de sinal vermelho para alertar os outros a manterem distância. São fatais para o sucesso. 29º, supor em vez de pensar.
A maioria das pessoas é demasiadamente indiferente ou preguiçosa para reunir fatos e, a partir deles, pensar de forma correta. Elas preferem agir com base em opiniões geradas por suposições ou por juízes apressados. 30ª, falta de capital. Essa é uma causa comum de fracasso entre aqueles que se lançam nos negócios pela primeira vez sem ao menos ter uma reserva suficiente de capital para absorver o choque de seus erros e para sustentar os negócios até que eles terem estabelecidos uma reputação. 31º, você pode inserir aqui você pode pensar em alguma das causas que seja específica de fracasso que você tenha padecido, que porventura não tenha sido incluída nessa lista. É a sugestão do autor. Na lista de 30 ou dos 31 principais causas de fracasso, pode-se encontrar uma descrição da tragédia da vida, que se aplica a praticamente qualquer pessoa que tente e fracasse. Será útil se você puder induzir alguém que o conheça bem a percorrer essa lista com você e ajudá-lo a se analisar em relação a essas 30 causas de fracasso. Talvez seja útil você também tentar isso sozinho. A maioria das pessoas elas não conseguem se ver como os outros as veem, e talvez você seja uma delas. O mais antigo dos alertas é: conhece a ti mesmo. Para comercializar uma mercadoria com sucesso, você precisa conhecer a mercadoria. O mesmo vale para os serviços pessoais. Você precisa conhecer todas as suas fraquezas, de modo a poder superá-las ou então eliminá-las por completo. Você precisa conhecer suas forças, de modo a poder chamar atenção para elas quando você estiver vendendo os seus serviços. Isso é possível se conhecer com uma análise cuidadosa. A insensatez da ignorância em relação a si mesmo, ela foi demonstrada por um rapaz que se candidatou a um cargo junto ao gerente de um negócio conhecido. Ele causou uma ótima impressão até o gerente lhe perguntar qual é o salário que ele esperava ganhar. Ele respondeu que não tinha nenhuma quantia fixa em mente. Ou seja, lhe faltava o objetivo preciso. Aí o gerente falou: nós lhe pagaremos tudo o que o senhor vale depois de termos feito uma experiência de uma semana. O candidato respondeu: eu não aceito, porque ganho mais do que isso onde eu estou empregado agora. Antes de sequer começar a negociar um reajuste do salário no seu cargo atual ou procurar um emprego em outro lugar, você precisa se certificar de que você vale mais do que você está ganhando agora. Uma coisa é querer dinheiro, todo mundo quer, mas outra bem diferente é valer mais. Muita gente confunde suas necessidades com aquilo que lhe é justamente devido. Suas necessidades financeiras, elas não têm absolutamente nada a ver com o seu valor. Seu valor, ele é estabelecido inteiramente pela sua capacidade de prestar um serviço útil ou pela sua capacidade de estimular os outros a prestarem um serviço assim. Examine a si mesmo. 28 perguntas às quais você deve responder. Gente, que capítulo longo é esse, hein? Temos agora 28 perguntas para responder. Deixa eu verificar se depois dessas 28 perguntas... E aí? Vamos lá? Porque vai levar mais um tempinho. Ou a gente deixa essas 28 perguntas para amanhã? O que vocês acham? Já tem acho umas 20 páginas, mais ou menos. Tem muita coisa aqui ainda. Então acho que a gente poderia parar por aqui, até para que a gente possa ouvir, né? De repente vocês podem querer rever essas 30 causas do fracasso, que são muito, muito interessantes e precisam verdadeiramente ser avaliadas para que você possa conhecer a si mesmo, para que você possa avaliar onde você está errando, o que você precisa consertar, quais são as mudanças que você precisa praticar na sua vida, né? Então acredito que até aqui por hoje seja suficiente para que a nossa mente já possa explodir de informação e já realmente colocar em ação esses passos que ele vem nos ensinando, né? Fazer uma autoanálise, observar quais são os seus planos, definir onde você quer chegar, o que realmente você quer da vida, o que você vai entregar em troca,
Se você é alguém que busca um emprego pela CLT, você tem ali as instruções de como fazer. Se você é um empreendedor, você tem as instruções de como se manter no empreendedorismo, valorizando o seu produto e principalmente conhecendo o seu produto, conhecendo aquilo que você está colocando no mercado, observando quais são as ações que você vem praticando, o que você tem que melhorar, como você tem que fazer a sua publicidade, a divulgação dos seus produtos, o marketing, as pessoas que você precisa buscar para se aliançar. Então eu acredito que até aqui a gente pode já fazer uma boa consideração sobre tudo isso que nós lemos. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou finalizar por aqui e amanhã a gente vai começar um tópico dentro desse capítulo falando sobre examinar a si mesmo. Se prepare para as perguntas que estão por vir, porque essas perguntas vão lhe trazer clareza. Clareza de quem você é, clareza do que você está fazendo, clareza do que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo principal bem definido. Mas antes, você só vai conseguir alcançar o seu objetivo se você tiver algo definido. Se você não tem nada definido em mente, cuide para que você possa defini-lo quanto antes, ok? Nós vamos continuar aqui nessa leitura do livro Pense e Enriqueça. E eu espero que essa leitura esteja fazendo a diferença na sua vida, assim como está agregando muito valor à minha vida. Vou finalizar com você aqui no Instagram, continuar com as meninas aqui no Zoom. Se você quiser participar do nosso debate, todos os dias, diariamente, 4h30 da manhã, nós estamos online. E é isso, vamos perseverar e persistir e seguir o nosso desejo, fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração e viver a nossa missão, o nosso propósito. Beijo, te vejo amanhã, se Deus quiser, ou logo mais à tarde, quem sabe Deus tem algo preparado e a gente possa voltar aqui e compartilhar mais alguma coisa, tá bom? Olha, você tá aqui no meu coração, beijo, tchau.